Queridos irmãos, boa noite. Nós temos a nossa missão de todas as terças-feiras, o estudo da Confissão de Fé Batista de 1644. Essa noite nós vamos passar por 3 artigos diferentes da confissão. São artigos curtos, todos os 3 são breves, e nós vamos trabalhá-los porque eles abordam 2 temas, na verdade. Um tema só, mas que nós dividimos aqui em 2 pontos importantes. Nós vamos terminar o estudo sobre o batismo, que nós começamos na última semana, e vamos já partir para um outro ponto da eclesiologia, que é o estudo da disciplina eclesiástica. Então, vamos começar no batismo e passar em seguida para a disciplina eclesiástica. Essa aula de número 22, ela tem por título O Poder da Congregação ou da Igreja Local, a Administração das Ordenanças e a Disciplina Eclesiástica. Ela cobre os artigos 41, 42 e 43. Eu vou ler os artigos e logo em seguida nós vamos passar para a exposição deles. Artigo 41. As pessoas designadas por Cristo para que administrem esta ordenança aqui é o batismo, nós tratamos na semana passada. As pessoas designadas por Cristo para que administrem esta ordenança, as Escrituras afirmam ser discípulos que pregam. Em nenhum lugar está vinculado a uma igreja particular, oficial ou a uma pessoa extraordinariamente estabelecida, sendo a comissão que inclui a administração dada a ele sob nenhuma outra consideração, senão enquanto considerados como discípulos. Artigo 42. Cristo tem igualmente dado poder a toda a sua igreja para receber e lançar fora, por meio da excomunhão, qualquer membro, e este poder é dado a cada congregação particular, e não a uma pessoa em particular, seja membro ou oficial, mas à totalidade da congregação. Artigo 43. Cada membro em particular de cada igreja, seja quão excelente, eminente ou instruído for, deve ser sujeito à censura e julgamento de Cristo. E a igreja deve, com devida recomendação, proceder em relação aos seus membros com grande cuidado e caridade. Até aqui são 3 artigos, como eu frisei com vocês, e os 3 abordam, em suma, a eclesiologia batista, que nós estamos tratando já desde algumas aulas atrás, mas, em particular, o ponto relacionado a quem deve batizar. Quem é o oficiante que as Escrituras, segundo a visão batista, entendem que deve realizar os batismos? E o segundo ponto é a disciplina que acontece na igreja, a disciplina eclesiástica. Então vamos abordar ponto por ponto e tentar esclarecer essas coisas com os irmãos. A nossa confissão, ela afirma que as pessoas designadas por Cristo para que administrem esta ordenança, batismo, as Escrituras afirmam ser discípulos que pregam. Aqui é interessante que nós não temos a palavra pastor para batizar, nem presbítero, nem bispo, nem ancião. Essas palavras não estão na nossa confissão aqui. Então, quem deve realizar o batismo, segundo os batistas na sua primeira confissão? Eles disseram: os discípulos que pregam. Não é qualquer discípulo, como nós vimos, mas os discípulos que pregam a palavra. Estes são as pessoas que devem realizar o batismo. A nossa confissão de fé, ela nos remete aqui à ideia de que o poder de administrar a ordenança de Cristo, o batismo, e também a ceia do Senhor,
não está necessariamente vinculado a nenhum tipo de hierarquia eclesiástica formal. Esse era um ponto basicamente comum nas outras igrejas da época, e especialmente na Igreja Católica Apostólica Romana. Mas os nossos pais batistas, eles estão se distanciando dessa posição, especialmente ligado à ideia católica apostólica romana, especialmente tendo essa ideia em vista. Os batistas dizem que o batismo deve ser realizado pelos discípulos que pregam. O termo discípulos, ele é muito significativo na nossa confissão, porque o termo discípulo, de um modo geral, na Bíblia, se refere a todo e qualquer seguidor de Cristo. Então, qualquer pessoa que segue a Jesus Cristo é um discípulo de Cristo, como nós bem sabemos disso. Só que existe uma qualificação na confissão, um adendo na nossa confissão, para mostrar que tipo de discípulo deve administrar o batismo. Não qualquer discípulo, mas aqueles discípulos que pregam. Então, pregar é um qualificador para aqueles que devem administrar o batismo. E é uma referência para aqueles que possuem um chamado especial para a proclamação do Evangelho. Uma referência especial, na verdade, aos ministros do Evangelho. Irmãos, embora, como eu disse no começo, esses termos que são mais ligados aos oficiais da igreja, pastor, presbítero, bispo, ancião, embora esses termos não estejam na confissão, a nossa confissão está falando que são estas pessoas que são qualificados para pregar. Ela tem em vista os pastores da igreja em especial, aqueles que devem administrar o batismo. A confissão tem em vista pessoas que receberam o dom e o chamado de Deus para pregar o evangelho. E essas pessoas, quando a igreja identifica homens assim, que têm o chamado para pregar o evangelho, o que a igreja faz com essas pessoas? Primeiro, ela reconhece o chamado delas, depois, ela os ordena ao ofício de pregadores, isto é, de ministros do evangelho. Então, embora a nossa confissão não use os termos, ela tem em vista estes homens, como aqueles que devem administrar o batismo. Nós não devemos nos enganar achando que o termo discípulo por si só já é suficiente. É porque o pregador também é um discípulo de Cristo. O ministro do evangelho também é um discípulo de Cristo. Então, não é só um discípulo que deve administrar o batismo, mas um discípulo que prega o evangelho, isto é, um ministro do evangelho, um homem que foi especialmente chamado e vocacionado para pregar o evangelho da graça de Deus. Na teologia reformada e na teologia congregacional, de um modo particular, especialmente entre nós batistas, o sacerdócio de todos os crentes é um princípio fundamental. Nós entendemos que todos os cristãos, homens e mulheres, neste sentido, são sacerdotes eles mesmos. Eles podem chegar-se, por meio de Cristo, diretamente a Deus. Isso se chama o sacerdócio de todos os crentes. Então, neste aspecto, todos nós somos sacerdotes, porque todos nós podemos nos achegar a Deus, podemos orar a Deus, podemos fazer súplicas a Deus, podemos ofertar a Deus. Todos nós não precisamos de um intermediário aqui na terra para fazer essa mediação. O nosso mediador único é o Senhor Jesus, como todos vocês concordam. Então, em 1 Pedro 2, verso 9, o apóstolo se refere aos crentes como sacerdócio real. Aqui, Pedro vai sugerir que todos têm acesso a Deus, então são instrumentos válidos para a administração de ordenanças. Essa visão, ela rompe com a concepção da Igreja Católica Romana, em que os sacramentos são tradicionalmente ministrados exclusivamente pelos padres que são ordenados ao ofício. O texto enfatiza
que desde que um discípulo tenha o chamado para pregar e ensinar a palavra, ele está habilitado a administrar os sacramentos da palavra de Deus. Então, aqui, irmãos, o que se subentende é que na igreja, todo homem ele está, como discípulo de Cristo, sujeito, ou pelo menos potencialmente, capaz de ministrar as ordenanças. O que vai validar isso? É a sua vocação para o ministério. Ou seja, se aquele homem que é um discípulo tem também a vocação para pregar a palavra, a igreja reconhece isso, este homem, né, vai ser reconhecido pela igreja e vai ser então ordenado ao ministério e vai apresentar os elementos da ceia do Senhor e vai também ministrar o batismo àqueles que precisam ser batizados. Essa foi a maneira que os nossos pais entenderam esse ponto lá no passado, lá atrás. E a teologia que apoia essa visão, ela vem de Mateus capítulo 28, dos versos 19 ao 20, é o texto conhecido como a Grande Comissão, em que Jesus reúne ali os seus apóstolos e ele diz que eles devem sair por toda a terra pregando o evangelho, batizando. Então, aquela palavra que foi dada aos apóstolos não é uma palavra exclusivamente aos apóstolos, mas à igreja. Ou seja, cada discípulo tem a missão de levar o evangelho de Cristo. Mas nem todo discípulo vai ter os dons e os talentos ou a vocação para o ministério pastoral. Mas aqueles que apresentarem esses dons e talentos serão os discípulos que vão pregar o evangelho e que vão ministrar as ordenanças ou os sacramentos da palavra de Deus. Então, essa teologia vem de Mateus capítulo 28. Não há aqui nenhuma restrição explícita de que apenas uma classe específica, como bispos ou sacerdotes, possa realizar essa tarefa. E isso também reforça uma eclesiologia baseada em toda a comunidade dos crentes, onde a pregação e a administração das ordenanças estão abertas a qualquer discípulo que tenha o chamado para liderar a proclamação da fé. Eu quero abrir um parêntese aqui antes de mudar de ponto, irmãos. Essa confissão que nós estamos estudando foi a primeira confissão de fé que os batistas escreveram. E esta confissão é a primeira confissão de fé que apresenta o batismo de crentes por imersão. Nenhuma confissão na história da igreja foi como esta confissão neste ponto da teologia. Nenhuma confissão dizia que o batismo era para aqueles que somente para aqueles que crescem. E nem dizia que o batismo deveria ser o mergulho ou a imersão. Nenhuma confissão dizia isso na história. Quando os batistas escreveram essa confissão, esse passou a ser o primeiro documento evangélico, protestante, reformado, que apresenta essas afirmações em relação ao batismo. Afirmações importantes. E o que aconteceu? Quando alguns dos pedobatistas evangélicos da época, congregacionais, presbiterianos, luteranos, quando eles começaram a ler essa confissão de fé, e aqui é importante notar que esses documentos, eles precisavam passar pela sanção do parlamento inglês. Isto é, o parlamento da Inglaterra tinha que autorizar o documento para que ele pudesse ser publicamente difundido. É por isso que os batistas têm a confissão de 1644 e logo em 1646 tiveram que lançar de novo a confissão, porque alguns pontos o parlamento cortou e pediu que eles reescrevessem aqueles pontos sem algumas observações. E eles fizeram isso, sem negar sua doutrina, apenas trocando de palavras, trocando de termos. Mas, na verdade, reafirmando o que tinham dito antes. Talvez alguns pontos de maneira menos explícita, mas ainda assim reafirmando o que disseram antes.
Na verdade, eles precisavam, em outras palavras, passar a perna no parlamento, né, para reafirmar as coisas que eles criam, sem ofender, digamos assim, os oficiais do governo inglês daquela época, né? Já que naqueles dias, na Inglaterra, não havia essa separação que há hoje entre a igreja e o Estado. O Estado, o inglês, naquela época, controlava a igreja e a igreja tinha poderes sobre o Estado também. Mas os batistas tinham a concepção de separação desses poderes. Então, os batistas, como eram uma minoria, precisaram se submeter ao parlamento nesse ponto e reescrever a confissão em algumas partes para agradar ali o parlamento. E quando essa confissão começou a ser estudada pelos pedobatistas, eles começaram a fazer objeções em muitas partes da confissão, mas nessa aqui que estamos estudando também. Eles começaram a dizer o seguinte: olha, eles estão dizendo que o batismo bíblico é só de crentes, isso nunca foi dito por ninguém, isso aqui não está na história, eles diziam, não é parte da história cristã, nenhum documento de fé reformado diz isso. Então, para eles, os batistas estavam inovando, mas não só isso, estavam trazendo doutrina estranha. E tem uma discussão em que vários teólogos presbiterianos, luteranos e congregacionais levantam objeções contra esse artigo da confissão. Cada um tem ali os seus argumentos, né? E os batistas respondendo esses argumentos naquela época. Irmãos, nós brasileiros, aqui nossa língua português, e também o interesse pelos batistas ainda é muito pequeno, mas existe uma quantidade de documentos primários em relação a tudo isso que a gente está estudando, assim, coisas que vocês nem imaginam que foi discutido naquela época de maneira séria. Por exemplo, eles diziam o seguinte: olha, vocês, tá bom, então vamos supor que o batismo é por imersão só de crentes. Quem é que vai começar a fazer isso aí? Porque ninguém aí de vocês foi batizado assim. Tem que ter o primeiro. E aí eles alegavam que não havia uma sequência. Então, o primeiro que começasse deveria ter uma sanção apostólica. E eles diziam assim, os pedobatistas: é preciso que Deus volte a ordenar apóstolos para que um apóstolo batize um batista e ali ele dê continuidade àquele movimento, porque eles entendiam que deveria ser algo apostólico. E como não havia mais apóstolos vivos, eles diziam, logo, essa prática é ilegal, é antibíblica, ela não passa no escrutínio da Bíblia. E os nossos pais batistas, como Henry Jessey, Hansert Knollys, que foram batistas reformados, eles escreveram contra-argumentando isso. Por exemplo, eles usaram Mateus capítulo 28, o texto da grande comissão, e disseram, olha, se é como vocês dizem, então nós temos que deixar de lado a grande comissão, porque ali Jesus falou para os apóstolos. E como não há mais apóstolos vivos, ninguém deve batizar ninguém, porque ninguém aqui é apóstolo, nem vocês. E eles ficaram sem respostas. Eles diziam, mas não é que eles têm razão? Porque não tinha mais apóstolos vivos, né? Mas todos batizavam. Então eles diziam, se o texto, a ordem para batizar foi dada aos apóstolos, a lógica era, somente os apóstolos deveriam continuar batizando. Se os apóstolos morreram, a instituição do batismo deveria morrer com eles e acabar. Mas todo mundo continuava batizando. Ou seja, eles entendiam que não era preciso um apóstolo vivo para continuar batizando. E os batistas então diziam, entendem? Não é preciso um apóstolo vivo para nós aplicarmos o batismo de maneira bíblica, apesar de que a prática era nova na Inglaterra. Essa discussão foi muito profunda naqueles dias, naquela época, mas ela é pouquíssimo conhecida aqui no Brasil e em grande parte do mundo. Somente aquelas pessoas mais especializadas na história confessional, nos debates que ocorreram na época da confissão de fé, têm esse conhecimento. Esse conhecimento que vocês estão recebendo aqui é um conhecimento
especializado. É um conhecimento raro, na verdade, sobre esse assunto. Vocês não vão encontrar isso nem em livros. Raramente, em nossa língua, né? Raramente vocês vão encontrar isso em algum lugar. Eu creio que não há lugar nenhum no Brasil, nenhum escrito no Brasil que traga essa informação. Porque pouca gente se interessa por isso. Então, exato. Exatamente. Gustavo está falando aqui sobre, naquela época, a necessidade que havia de continuar a reforma, porque os demais grupos protestantes haviam se separado da Igreja Católica, haviam reformado, mas não haviam reformado suficiente. Havia necessidade de uma reforma eclesiológica, litúrgica, etc. É por isso que os batistas também ganham o título de aqueles que deram continuidade à reforma. Então, é mais ou menos assim. Está aqui a Igreja Católica, aí vem o luteranismo e dá um salto, uma reforma com Lutero. Vem Calvino e dá um salto maior do que o de Lutero, ou seja, vai continuando a reforma. Aí vem então todo o movimento puritano, com o princípio regulador do culto, etc. Outro salto na reforma, continuam reformando. E aí vem os batistas e dão mais um salto com a eclesiologia. Então eles reformam mais ainda. Por isso que a igreja, irmãos, o lema da reforma é, em relação à igreja, uma igreja reformada e sempre reformando. Então, quando há necessidade de uma reforma na igreja, a igreja tem que reformar. Não necessariamente inovar, porque às vezes uma prática reformada lá atrás foi perdida de novo. E nós temos que retornar àquela prática bíblica que foi esquecida e restabelecê-la. Por exemplo, o batismo por imersão, que é para nós a única forma de batismo, ela não foi chamada pelos batistas de invenção. Ou seja, nós descobrimos o batismo por imersão. Os batistas não diziam isso. Eles não diziam, olha, nós não descobrimos o batismo por imersão. Nós redescobrimos. Eles usavam esse termo importante. Ele já existia, ele já era aplicado lá atrás. Foi abandonado, perdido, e nós o reencontramos e agora estamos reaplicando. Então perceba, a igreja já tinha uma prática correta, decaiu dela, e agora eles voltaram, reformaram aquela prática decaída e reformaram com a prática correta. Então é isso que os nossos pais estão aqui dizendo. Uma outra questão também é que eles diziam, os pedobatistas, nesses debates em relação a esses artigos, eles diziam que os nossos pais batistas estavam abrindo a ordenança dos sacramentos, ou a prática e o ofício dos sacramentos para qualquer cristão, para qualquer discípulo. Então eles diziam assim, olha, lá naquelas igrejas batistas, qualquer pessoa pode batizar. O que os batistas não concordavam, é claro, porque o texto diz discípulos que pregam, ele qualifica quem deve praticar o batismo, quem deve realizar o batismo. Então dizer que é qualquer discípulo, na verdade, é ir contra o que os nossos pais batistas escreveram. Então é um argumento falho, mas eles diziam isso. E os nossos pais defenderam contra esse argumento falso e mentiroso que foi propagado naqueles dias. Eles disseram: não, não é qualquer discípulo. São os ministros, são aqueles que pregam o evangelho. Então houve muito debate em relação a isso. Vocês sabem, irmãos, hoje é comum, eu não sei se alguém já viu algo assim aqui na igreja, né? Assim, se alguém aqui da igreja já viu algo assim em outra igreja, aqui vocês nunca viram. Que quando há, por exemplo, um batismo, aí o pastor vai chamar a pessoa que vai ser batizada, aí ele chama uma outra pessoa. Por exemplo, se a esposa já é crente e o marido ainda não é crente, não é batizado.
O marido vai ser batizado. Aí o pastor chama a esposa para vir batizar o marido. Ou chama um amigo da igreja, alguém que incentivou ele a vir à igreja, né, orou por ele, etc., para que esse amigo batize o colega lá. Então, isso significaria, irmãos, que o batismo poderia ser realizado por qualquer discípulo de Cristo. Mas os nossos pais nunca ensinaram isso. Essa prática existe hoje, mas ela não é batista. Para os batistas, apenas os ministros podem batizar. Então, quem oficializa o batismo é o ministro do evangelho. É apenas ele. Aqueles que pregam. Então, se você vai ver, por exemplo, no início do Novo Testamento, apóstolos batizando e pregadores do evangelho, que provavelmente eram já reconhecidamente como oficiais, pastores, presbíteros, etc., batizando. Você não vai ver ninguém fora destas circunstâncias batizando. Então, João Batista, alguém pode dizer, não era um pastor, ele era um profeta, ele era um pregador. Então, ele foi oficial para batizar, ele foi oficializado para batizar. Mas você não vai ver qualquer discípulo que não seja um pregador, que não esteja envolvido com o ofício da palavra, batizando. Você não vai encontrar nenhum caso assim na Escritura. Então, não foi isso que os batistas ensinaram nesse ponto aqui, que fique claro aos irmãos. Uhum. É errado outra pessoa batizar que não seja o pastor, é errado. E outra forma de batismo que não seja imersão também não é batismo. Tem que ser batizada. De novo, não. Ela não foi batizada. Exato. Esse batismo errado não é batismo. Mas eu entendi o que você quer dizer. De novo, porque considerando falso também, né? Então é verdade, tem que ser feito isso sim. Inclusive, isso é feito com alguma frequência. Eu mesmo já batizei de novo, né? Pessoas que eram batizadas de forma errada, pessoas que até foram batizadas sem ser crentes, que disseram depois, pastor, eu nem era crente, sei nem o que eu estava fazendo ali, o pastor quis me batizar, eu fui no bolo ali e fui batizado. Mas não sabia nada do evangelho. Então ela foi batizada de novo pela primeira vez. Só os entendidos entenderão, né? Então é isso. Segundo ponto, vamos ver agora sobre a autoridade da igreja. A Confissão de Fé Batista também afirma que a ministração do batismo em nenhum lugar está vinculado a uma igreja particular, oficial, ou a uma pessoa extraordinariamente estabelecida. Esse ponto aqui, irmãos, também merece a nossa atenção. Ele enfatiza que a autoridade para administrar as ordenanças de Cristo não é confinada a uma igreja particular. Isto os batistas estão respondendo à Igreja Católica Apostólica Romana. Porque o argumento da Igreja Romana era que só ela era a igreja, então só ela poderia realizar os sacramentos, batismo no caso, a ceia do Senhor, e os outros que ela considera sacramentos também. Nenhuma outra igreja poderia fazer isso. E os batistas estão aqui respondendo esse erro, dizendo que não há uma igreja em particular que foi dada a ela o poder de realizar os sacramentos. Toda a igreja verdadeira de Cristo recebeu o poder para fazer isso. É o que os nossos pais estão dizendo. Também não há um oficial, isto é, um papa, um homem autorizado, um homem que recebe poder, chaves para realizar isso, ele mesmo, né? Uma pessoa extraordinariamente estabelecida, o que claramente era uma resposta aos erros católicos romanos e também ao anabatismo. Isso aqui é importante porque naqueles dias do século XVII, os anabatistas eles defendiam uma ideia que era bem interessante. Eles diziam o seguinte: para que o batismo seja verdadeiro,
é preciso que o batismo seja só de crentes, nós concordamos com isso, mas eles diziam o seguinte: é preciso que a pessoa que vai batizar tenha sido batizada também corretamente, ou seja, depois de crido, ter sido batizado. E a questão era a seguinte: nenhum batista naqueles dias havia sido batizado corretamente a princípio, porque todos eles vinham de origem pedobatista. Eles se tornaram batistas estudando as escrituras sagradas. Então o batismo deles era errado antes. Eles chegaram a essa conclusão. Então eles diziam: olha, se você não foi batizado lá atrás corretamente, você não tem autoridade para batizar. E aí como é que fica? É aquele erro lá que eles reclamaram lá no começo. Como é que fica isso? Então, aqui os nossos pais estão dizendo: não, ninguém recebeu, não há uma pessoa, um ministro que tem autoridade para batizar uma outra pessoa que vai ser o ministro e assim sucessivamente. Não é? Eles negavam isso. Um dos batistas da história, um dos primeiros batistas da história, chamado John Smith, ele creu nisso. Por isso ele se tornou depois um anabatista. A história de John Smith, e John Smith é o fundador da Igreja Batista, da primeira Igreja Batista geral da história, que também muita gente defende como sendo a primeira Igreja Batista da história, antes dos calvinistas. Ele, quando ele entendeu que o batismo era só para crentes, o que ele fez? Como não havia ninguém para batizar ele por imersão, porque ninguém era batizado por imersão, não, credobatista, todos eram batizados na infância. Então, o que ele fez? Bom, como ninguém é batizado de maneira correta, eu tenho que me batizar eu mesmo. Então, ele se batizou. Ele mergulhou num rio, ele mesmo, e se auto-batizou. E batizou depois todas as pessoas da igreja dele, que era essa primeira igreja batista geral. Depois, ele começou a enfrentar este dilema por parte de alguns anabatistas, que diziam: olha, esse batismo que você fez não vale. Por quê? Porque para você batizar, você precisaria ter sido batizado por alguém que vem dessa linhagem desde a era apostólica. E não havia. E os anabatistas diziam o seguinte: nós vemos dessa linhagem. Nós estamos seguindo essa linhagem. E o John Smith acabou entendendo que aquilo era a maneira correta e se tornou um anabatista. E aí ele negou aquele batismo dele e foi defender o ponto de vista dos anabatistas desde então. Mas os nossos pais aqui na confissão, como vocês estão vendo, estão negando também essa maneira de entendimento. Eles estão dizendo que isso não é certo. Não é preciso que o batismo venha desde a história sem nenhuma interrupção. É preciso fazer da maneira bíblica e correta, apenas. Não que haja uma sucessão para dar cobertura a isso. Isso rejeita a centralização do poder sacramental em figuras religiosas que ocupam cargos de destaque, como os bispos, os papas, aponta para uma visão mais aberta da autoridade eclesiástica. É por isso que numa igreja local, como esta, à medida em que Deus vai despertando a vocação nos homens, e a igreja vai reconhecendo isso, estes homens vão sendo separados para o ministério da palavra, vão ser ordenados e vão receber autoridade para batizar e realizar também a ceia do Senhor. Não é? Porque a igreja reconhece isso. Na igreja romana, só o Papa tem essa autoridade, só o Papa, exclusivamente aquela figura, repassa essa autoridade. Entre os anabatistas, essa autoridade era passada de pastor para pastor. Se você estivesse fora da linhagem deles, não era considerado válido. Para nós, batistas, é considerado válido desde que seja considerado de maneira bíblica. Não há necessidade de uma sucessão aqui. Na igreja primitiva, como nós vemos lá no Novo Testamento, a liderança da igreja não era altamente institucionalizada nos moldes que nós vemos em algumas tradições cristãs mais tarde, como na Igreja Católica Romana, que desenvolveu uma estrutura hierárquica rígida.
O Novo Testamento sugere uma flexibilidade bem maior, com igrejas locais sendo lideradas por anciãos e pastores, mas sem uma separação drástica entre oficiais e membresia. Então, apesar de que há pastores, oficiais da igreja e os demais membros da igreja, esta separação, ela não é assim drástica como é na Igreja Católica. Deixa eu explicar uma coisa para vocês entenderem bem isso, irmãos. Para a Igreja Católica Romana, o clero, e somente o clero, é a igreja. O clero são aqueles que ocupam funções na igreja. Bispos, arcebispos, papas, estes são o clero, né? Para nós, a igreja são todos os discípulos de Cristo, e não somente os oficiais da igreja. Mas nós, mesmo entendendo que todos os discípulos de Cristo são parte da igreja, nós fazemos uma separação entre aqueles que Deus vocaciona para uma obra específica. Nem todos são chamados para ser pastores, não é? Mas todos que são da igreja são chamados para seguir a Cristo. Então, a nossa maneira de separar, ela é menos radical do que o que faz a Igreja Católica Romana. É uma perspectiva diferente. Essa afirmação da confissão de fé também pode ser entendida como uma defesa contra a criação de uma classe sacerdotal distinta dos demais membros, que possua uma autoridade especial sobre os outros crentes. Esse ponto se alinha com a teologia reformada, que defende o sacerdócio universal dos crentes, e também com o princípio congregacional dos batistas, onde a autoridade repousa na congregação local como um todo. Isso garante que a ordenança seja administrada no contexto da igreja local, em vez de depender de uma hierarquia rígida da igreja. Vocês estão acompanhando no celular? Se estão, eu quero que vocês avancem aí para a parte número 4. A parte número 3, eu vou saltar, mas depois vocês vão ter que ler isso aí. É um pouco do que eu já falei, mas tem novidades aqui. Então, pule para a parte 4. A disciplina da igreja. A confissão diz o seguinte: Cristo tem igualmente dado poder a toda a sua igreja para receber e lançar fora, por meio da excomunhão, qualquer membro. Aqui, irmãos, o texto ele se refere à autoridade que a igreja recebeu de Jesus para exercer a disciplina eclesiástica, incluindo a expulsão de membros, a excomunhão de membros. É um poder que foi dado, diz a nossa confissão, a toda a igreja, e não a uma pessoa específica. Ou seja, o pastor da igreja não tem a autoridade de excomungar uma pessoa da igreja. Vocês lembram quando Paulo escreve aos Coríntios? Ele se admira de que a igreja não tenha feito a excomunhão daquela pessoa. Se Paulo tivesse autoridade para excomungar aquela pessoa, Paulo tinha excomungado aquela pessoa. E Paulo foi um apóstolo de Cristo. Então, nem os apóstolos de Cristo tinham autoridade para a excomunhão, eles mesmos. Mas Paulo orientou a igreja a fazer isso, porque a autoridade é dada à igreja. Então, não há uma pessoa específica que tenha autoridade para excomungar. A excomunhão, ela é um exercício de poder de toda a igreja. Então, quando vocês, aqui meus irmãos, virem alguém tentar excomungar uma pessoa, ela mesma, sozinha, você já sabe que está errado. Não pode fazer isso. É um poder da igreja. É por isso que a igreja, para fazer isso, ela se reúne numa assembleia. A assembleia é uma convocação, é uma reunião da igreja, onde a igreja presente pode deliberar e excomungar uma pessoa, depois que o devido processo legal, eclesiástico, é realizado. E o indivíduo continua em pecado sem arrependimento.
mas nunca um indivíduo sozinho tem essa autoridade para a excomunhão. Essa seção, ela aponta para o ensino do nosso Senhor em Mateus 18, versículo 15 em diante, até o 20, sobre a disciplina da igreja. A excomunhão, como forma de disciplina, é uma prática, primeiro, necessária. Então, a igreja precisa excomungar quando for necessário. É uma das 3 grandes marcas de uma igreja verdadeira, a disciplina eclesiástica. Então, a igreja não pode se omitir de fazer. Ela tem que fazer. E ela peca quando ela não faz. Se uma igreja relaxa no caráter disciplinar, ela peca terrivelmente contra Deus, porque o corpo de Cristo passa a ser contaminado, né, com a imundícia do pecado. Então, meus irmãos, Mateus 18, do 15 ao 20, trata sobre isso. É uma forma de disciplina necessária quando um membro persiste em pecado sem arrependimento. Porém, o poder de excomungar não reside em um bispo ou um pastor isoladamente, mas na igreja local como um todo. Isso reflete o governo e a autoridade eclesiástica dentro da tradição batista reformada, em que a igreja participa do governo em casos especiais ao lado dos pastores. Isso aqui é importante ser dito, irmãos, porque em relação ao governo da igreja batista, nossos pais também entendiam que a igreja ela é governada, eu não estou falando liderada, prestem atenção, liderada também, mas eu estou falando de governo. A igreja é governada pelos presbíteros da igreja. Então, são os presbíteros que governam, que tomam as decisões e apresentam à igreja. Porém, algumas decisões devem ser tomadas por toda a igreja. E uma delas é esta da excomunhão de membros. Então, em outras palavras, embora os pastores possam governar sem precisar da anuência da igreja em algumas questões, em outras eles precisam que a igreja confie. Vocês entenderam? Em algumas coisas, os pastores têm autoridade para fazer sem precisar consultar a igreja. Em outras, a igreja participa do governo. Ou seja, ela delibera junto com os pastores sobre decisões. Entrada e saída de membros é um desses casos. Não só saída, né, mas entrada de membros também. Aqui é porque nós estamos tratando só da excomunhão, mas a verdade também é para a entrada de membros na igreja. Então, o poder de disciplinar, em última instância, excomungar é um reflexo do papel da igreja como corpo de Cristo. Paulo ensina em 1 Coríntios 5, a igreja é chamada a manter a pureza dentro de sua comunhão, afastando o pecador impenitente e não arrependido. No entanto, essa autoridade deve ser exercida com humildade e com desejo de restauração e não com o espírito de condenação. Esse aqui é um outro ponto, irmãos, que é fundamental para a igreja. Todo mundo, quer dizer, todo mundo não, mas eu creio que boa parte dos crentes, quando há necessidade de uma excomunhão, votar uma excomunhão, não é uma coisa boa, né? Assim, ninguém gosta, ninguém tem prazer em excomungar alguém. Você faz porque tem que ser feito, né? É como você tá com um membro seu que vai ter que ser tirado, né? Vai ter que cortar um dedo porque está gangrenado. Você tem que tirar, senão vai contaminar a sua mão, o seu braço todo. Mas ninguém quer tirar o dedo alegremente, né? Você tira porque tem que tirar o dedo, senão você morre. Não é isso? Então, disciplinar alguém, isto é, excomungar alguém, é uma coisa dolorosa para a igreja. Não é um ambiente de alegria, de descontração, de euforia. A gente faz gemendo. Tem que ser feito, mas a gente faz sofrendo, gemendo. Por isso que a confissão diz que deve ser feito esse trabalho da excomunhão com espírito com desejo de restauração
e não com espírito de condenação. Então, tem crentes, irmãos, que eles querem ver a exclusão. Eles estão torcendo para a pessoa ser disciplinada, ser excomungada. Parece que aquilo traz gozo para ele, alegria. E não é assim, você tem que chorar com isso, quando isso tem que ser feito. É por isso que nossos pais, eles falaram muito bem sobre isso na confissão de fé, dizendo que isso não é motivo de alegria e festa. Tem que ser feito, mas não é motivo de alegria, né? A gente tem sempre que disciplinar alguém visando a restauração dele. Você vai exortando, você vai aplicando as disciplinas preliminares naquela pessoa, na expectativa que ela se arrependa do pecado, antes que chegue à exclusão. Então você vai aumentando as doses de disciplina, não é? Até que aquela pessoa queira Deus, se arrependa e diga, realmente eu entendi que eu pequei contra Deus, peço perdão a Deus, perdão à igreja, reconheço o meu pecado. A disciplina acaba ali e ela retorna à comunhão da igreja. É isso que toda igreja deve desejar quando um processo de disciplina é aberto. Não é tirar a pessoa, é restaurar aquela pessoa. Agora, se chegarmos a todos os trâmites e a pessoa não se arrepender, ela tem que ser tirada. Com dor no coração, mas ela tem que ser tirada. E só a igreja junta pode fazer isso. Não uma pessoa, toda a igreja reunida. Oi, meu irmão. Em casos assim, em que um membro que está sendo disciplinado sai da igreja, parece que na cabeça dele ele não vai ser disciplinado. Mas, na verdade, a igreja deve continuar o processo de disciplina e excluí-lo. Nos anais da igreja, as nossas atas, deve constar a exclusão de tal pessoa, se ela agir assim. Exatamente. O lugar onde ela vai, digamos que ela vai para uma outra igreja. A igreja local, sabendo que aquela pessoa disciplinada, excomungada, foi para uma outra igreja, ela deve informar ao pastor daquela igreja o que aconteceu e dar o testemunho acerca daquela pessoa disciplinada, né? Para auxiliar aquela igreja, que aquela igreja entenda que há ali um lobo em pele de ovelha. Agora, o que a igreja lá vai fazer é problema da igreja, mas cabe a nós informar, entende? Isso é muito importante. Então, não há maneira de um membro deixar de ser disciplinado porque saiu da igreja. O processo continua. Exatamente. O processo continua. Vamos para o ponto 6, advertências e cuidados. É mais uma vez falando sobre essa característica que a nossa confissão destaca. Ela adverte, a nossa confissão, que, abre aspas, a igreja deve, com devida recomendação, proceder em relação aos seus membros com grande cuidado e caridade. Veja, proceder com grande cuidado e com caridade. Caridade é amor. A nossa confissão observa a necessidade de grande cuidado e caridade ao tratar de questões de disciplina dentro da igreja. É por isso que esse espírito de disciplinar, sabe, querer disciplinar, querer que o irmão seja disciplinado, não deve ser um espírito da igreja. O espírito da igreja deve ser o espírito de caridade. Isso não quer dizer que você vai passar a mão no pecado do irmão. Não quer dizer que você vai fingir que não está vendo. Não quer dizer que você não vai agir. Quer dizer que você, mesmo sabendo do pecado daquele irmão, ainda assim tem que agir com misericórdia e caridade com ele. Ou seja, mesmo a disciplina aplicada deve ser aplicada com amor. Então, você não vai deixar de exortar um filho seu quando ele erra. Mas você não vai espancá-lo quando ele erra. Mesmo que você dê ali umas lapadinhas nele necessárias, você não vai matar o garoto. Você não vai ali lesionar a criança. É uma disciplina apenas. Então você vai fazer com amor. Eu creio que todos os pais, irmãos, mesmo quando o filho apronta, que ele tem que dar uma disciplina mais dura no filho, ele faz aquilo com o coração partido, mas ele faz porque tem que fazer.
Mas ele não está, quando disciplina o seu filho, tendo gozo e prazer naquilo. Não, ele seria um carrasco cruel. A igreja, igualmente, palavras da nossa confissão de fé, deve agir como um pai nesse sentido. Disciplinar com caridade, com amor, com, com grande cuidado e com caridade. Então, isso revela que, mesmo a igreja tendo o poder de excomungar, essa autoridade deve ser exercida em amor, com sensibilidade e também com discernimento. Geralmente, meus irmãos, geralmente, não é sempre, depende do caso. Tem casos e casos. Mas, de modo geral, os processos disciplinares, eles não são rápidos. Assim, não é em um mês que se resolve uma questão. Geralmente, processos disciplinares se arrastam por alguns meses, até anos às vezes, por incrível que pareça, para que as coisas fiquem bem esclarecidas e para que nenhum tipo de injustiça seja feita. Então, a igreja não tem pressa em fazer isso para não fazer errado. Ela tem que fazer, mas tem que fazer de maneira correta. Então, todos os processos disciplinares, eles requerem tempo para que a coisa seja absorvida, para que aquele irmão seja muitas vezes chamado ao arrependimento, confrontado com a igreja, etc. Não é algo. Veja que os 3 passos que Mateus afirma ali já dizem isso: 3 passos. Não quer dizer que você vai dar um passo num dia, outro passo no outro dia, outro passo no terceiro dia. Às vezes o primeiro passo demora um mês, o segundo demora 3, 4 meses, o terceiro demora muito mais. Então não quer dizer que os passos são rapidamente aplicados. É preciso haver tempo. Algumas disciplinas são aplicadas de maneira injusta porque são aplicadas apressadamente. Eu não digo nem que a igreja está com vontade de disciplinar aquela pessoa, mas é que às vezes a igreja quer fazer certo, mas quer fazer rápido demais e acaba fazendo errado. E disciplina injustamente alguém. Esse princípio da disciplina na igreja, ele nunca deve ser desvinculado do amor cristão. Gálatas capítulo 6, verso 1 diz: Paulo escreve: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com mansidão. Veja só as palavras de Paulo. Ele está falando de irmãos que caem em pecado. Como é que eu vou tratar com um irmão ali que eu sei que caiu no pecado? Com mansidão. Os espirituais, Paulo diz, não os carnais, os espirituais vão tratar com aquele irmão que está em pecado com mansidão. Não é com espírito de guerra, de ódio, né, de espírito de destruição, de tirar a pessoa da igreja. É tentar restaurar com amor aquele irmão. Se em todo caso ele não conseguir, aquela pessoa estiver realmente cega, ela vai ser excluída, claro. Mas tudo começa com amor e mansidão. A disciplina, especialmente a excomunhão, é sempre um meio de restauração e não de punição arbitrária. O objetivo é levar o pecador ao arrependimento e à reconciliação com Deus e com a igreja, que é a comunidade dos crentes. Esse cuidado e caridade, destacados aqui pela confissão, refletem o caráter do próprio Senhor Jesus. Cristo foi assim. Ele estava sempre pronto a perdoar. E às vezes, quando eu penso nisso, irmãos, até hoje Cristo nos perdoa os pecados, né? Quando você peca, você diz, ó Senhor, me perdoa. O perdão está concedido. Então, Cristo está sempre pronto a perdoar. E nós somos os discípulos de Cristo, não é? Nós somos os alunos, ele é o mestre, o professor, então o ensino dele é esse. Nós temos que nos ajustar nossa pessoa, nossa vida, nosso entendimento a isso. E não é fácil, meus irmãos, porque naturalmente nós somos inclinados a instigar, a lutar, a brigar, mas o Espírito de Cristo é completamente diferente disso. Bem, até aqui vocês receberam aí um questionário, respondam esse questionário, tá? Exercitem isso, façam as respostas, se possível, não apenas marque a resposta certa, mas tente escrever, sabe? Você exercita melhor, você aprende mais. Escreva. Por exemplo, pergunta 1.
Segundo a Confissão de Fé de 1644, quem são as pessoas designadas para administrar as ordenanças de Cristo? Tem as 4 opções aqui, somente uma está certa. Tente justificar. Não vá só marcar, não. Justifique. Por que é essa? Por que você está achando que é essa? Então, quando você faz isso, você tem que voltar ao texto, ou então assistir a aula gravada, aprender mais, porque se você tem que voltar, você não lembra o motivo, né? E aí você vai aprender muito mais. Irmãos, que Deus abençoe a vocês. Nós vamos agora para o nosso momento de oração. 2 minutinhos só para quem quer beber água. Tem? Pois vamos lá. Tem perguntas aqui do irmão Douglas. Ao quê? Pragmatismo. A gente tem que, primeiro, irmão, entender que uma passagem isolada, ela não apresenta um conjunto de verdades. Ela apresenta algumas verdades, mas não apresenta toda a verdade sobre um determinado ponto. Então, a isso nós chamamos de teologia bíblica e também de teologia sistemática. É preciso procurar o tema em toda a Escritura, aqui em todo o Novo Testamento, para saber como a igreja procedeu. E a partir do conjunto de informações que a Bíblia nos dá sobre isso, é que nós vamos convencer a pessoa de que não é qualquer discípulo que pode batizar, mas somente aquelas pessoas que são vocacionadas, os ministros do evangelho que devem fazer isso. Se a passagem de Mateus for insuficiente para provar isso, você tem que buscar essa verdade em textos que sejam mais claros em relação a isso, entende? Como os exemplos que nós demos aqui, né, de várias conjecturas que foram realizadas aqui no passado, né? Por exemplo, naquele texto de Mateus 28, só os apóstolos deveriam batizar. Então já cai por terra a ideia de que é qualquer discípulo. Então, é como eu estou dizendo, não há um texto específico, isolado. Você deve ver essa prática em todas as escrituras sagradas. E além do mais, tem um outro ponto importante para ser visto, que não é autoritativo, só a Bíblia é autoritativo, mas é importante investigar, que é a própria perspectiva da igreja. Porque nós entendemos que o Espírito Santo também fala por meio da igreja. O Espírito guiou a igreja nesse entendimento durante todos os anos, né? Então, como é que a igreja entendeu isso? E se a ideia de que todo mundo deve batizar todo mundo é uma ideia que a igreja sempre adotou, a prática está lá, não é? Mas se é uma novidade, a pergunta é: a igreja nunca viu isso ao longo dos séculos? Está descobrindo isso agora? Entende? Seria uma descoberta e não uma redescoberta, porque ele não vai encontrar base em outras partes da Escritura para dizer isso. Então, é um exercício de teologia sistemática e teologia bíblica para chegar a essa conclusão. Tem muitas passagens que a gente poderia selecionar, procurando e mostrar evidências delas, né? Algumas passagens são claras em relação a isso, outras são mais obscuras. Mas um dos princípios da interpretação reformada é que a Bíblia interpreta a Bíblia, né? A Escritura interpreta a Escritura. Quando um texto não é muito claro, você procura um texto mais claro para explicar aquele ponto. Então é esse exercício que deve ser feito, não num texto isolado. Sim, não foi batizado corretamente. Até o ponto bíblico, ou seja, se não foi imersão, não vale. Se o batismo foi na infância, não vale. Não importa em que igreja seja, se for católico, se for presbiteriano, se for congregacional, não importa a denominação. E nem o pregador, né? Quem foi que batizou? Também não vai importar, a menos, não pode ser qualquer discípulo, né? Mas não tem um pregador especial que só o batismo só vale se for feito por ele. Não tem isso. Então, o critério, Douglas, é analisar esse batismo, ou suposto batismo, à luz das Escrituras. Se ele tem aporte da Escritura, ok. Nós recebemos membros aqui de igrejas que não são batistas, mas que foram batizados por imersão e depois de crer em Jesus. Credo ao batismo. Ok. Não é porque não era batista, mas a gente não está querendo batistas. Nós estamos querendo pessoas
biblicamente batizadas. Entende? Agora, se vem uma pessoa de uma igreja que nós sabemos que são igrejas de crentes, mas que o batismo não foi aplicado corretamente, o batismo tem que ser aplicado. Senão a pessoa não é recebida na igreja. Nem todas as igrejas batistas fazem isso, né? Tem igrejas batistas que não fazem isso, recebem pessoas de igrejas bíblicas, mas que batizam na infância. Seria o batismo, porque o primeiro não vale. São os 3 passos de Mateus 18, basicamente, né? Quando alguém peca e um irmão qualquer sabe, esse irmão deve ir até aquela pessoa e exortar aquela pessoa sobre o pecado dela, entende? Se o pecado dela for público e notório, outras pessoas sabem, não só você, mas outras pessoas sabem, você deve comunicar à igreja caso o irmão não se arrependa quando você for visitá-lo. Se você foi, tentou uma vez ou duas, sei lá, e o irmão está ali, não vou mudar, eu quero viver assim, etc, etc. E você sabe que outras pessoas conhecem o pecado dele, não é. A igreja talvez não saiba, mas outras pessoas sabem. Você vai comunicar isso à igreja. Agora, se o pecado dele ninguém sabe, só você sabe, você não pode comunicar à igreja. Porque será a palavra dele contra a sua e a disciplina vai cair sobre você. Porque é preciso biblicamente que tenha mais evidências, entende? Então você tem que orar a Deus para que aquilo seja exposto, né? Caia em público ou que o irmão se arrependa e aí sim, aí vamos lá, publicamente, aí você procura o pastor ou os presbíteros da igreja ou outro irmão maduro na igreja e conta o que você sabe, né? Olha, aconteceu isso, é verdade, outras pessoas sabem, assim, assim, assim. O natural é que essas pessoas que você conversou venham até os presbíteros, os pastores da igreja, e contem o caso. E aí uma visita é feita a esse irmão, não só uma pessoa, mas um pequeno grupo de pessoas deve ir até esse irmão, naturalmente os presbíteros da igreja, que são as autoridades da igreja, e questionar esse irmão sobre o pecado dele, né? E tentar convencer esse irmão ao arrependimento. Tentar de todas as formas convencer ao arrependimento. Essa segunda visita, irmãos, não se resume a uma única visita. Os presbíteros podem tentar, em algumas visitas, fazer isso. Digamos que eles fazem uma visita a esta pessoa. Não tiveram sucesso, voltam. Decidem retornar uma semana depois, 10 dias depois, um mês depois. Eles vão entender o caso e decidir o tempo melhor de retornar. Voltam mais uma vez para questionar, para chamar. E nenhum sucesso é adquirido, os presbíteros vão informar a igreja toda, numa assembleia, não para julgar o irmão ainda, mas informar o que está acontecendo e informar a este irmão em pecado que o caso dele vai ser levado para toda a igreja para excomunhão. Então, uma vez a igreja informada, a Bíblia diz que toda a igreja deve buscar esse irmão. Isso significa dizer que o mais bíblico é que cada irmão entre em contato com este e tente restaurá-lo, trazê-lo à sensatez. Esse terceiro passo, às vezes, nem toda a igreja faz. Tem irmão que não vai atrás, que não liga, mas alguns vão, então é considerado. Mesmo que nem todos vão, boa parte da igreja foi, não só os presbíteros, mas um grupo maior da igreja que representa a igreja foi atrás dele. Não havendo restauração aí, e aí esse prazo é bem maior, mais longo, uma assembleia é convocada, o irmão lá é informado que vai ser eliminado da igreja. Ele tem direito de se defender. Se ele vier, ele pode se defender. Se não vier, ele vai ser eliminado pelo que a igreja já sabe. E assim, depois de eliminado, ele é informado. E pronto. O nome dele não é mais parte da igreja. Uhum. É, tem as igrejas, geralmente, elas têm um prazo. Isso depende de cada igreja. Cada igreja estipula o seu tempo. Algumas igrejas falam de um ano, outras falam de 180 dias, outras falam de 3 meses. Vai depender do que a igreja decidir. A autoridade é da igreja.
Então, se o irmão, por exemplo, a igreja decide que se qualquer irmão passar 3 meses sem vir para a igreja, ele já vai ser eliminado da igreja. Vai ser aberta uma assembleia para que essa pessoa seja eliminada da igreja. Porém, quando completar 3 meses, antes dessa assembleia, esse irmão vai ser procurado e vai ser comunicado disso. Se ele vier e retornar, acabou, ele continua e o processo termina. Mas se ele não der ouvidos, ele é eliminado. Porque isso é abandono da igreja. Ele tem que ser excluído da igreja. Então, vir aos cultos, irmãos, é uma parte da tarefa dos cristãos, do dever e da obrigação de todos os cristãos. Dos mais importantes, que é a adoração a Deus, né? Dos mais importantes.